Olá a todos, tudo bem? Agradeço o convite para participar aqui com vocês. Infelizmente eu tive um contratempo no chegar aí, mas a gente vai conversar um pouco de um assunto que eu sou muito entusiasta, que é falar sobre medicina regenerativa. E a gente vai conversar um pouco sobre PRP, plasma rico em plaquetas, aspirado medula óssea e gordura, o que há de novas evidências. Eu escolhi um pouco falar o que há de novo, porque acho que evidências é um pouco pesado, certas vezes na medicina regenerativa, mas é um pouco que a gente vai falar do que surgiu aí nos últimos 2 anos que chamou minha atenção. Se a gente pensar em produtos biológicos, né, ou produtos autólogos, a gente vai ter os produtos derivados do sangue periférico, entre os dois principais aí, vou ter o plasma rico em plaquetas e a fibrina rica em plaquetas, certo? E os produtos celulares aqui que eu vou ter, a derivado principalmente de três fontes, seja isso da medula óssea ou tecido gorduroso, certo? E um produto não tão comum aqui no Brasil, que é usar produto de célula de cordão umbilical. A gente não usa tanto isso aqui, mas fora usa também. Eu posso coletar essas células e passar por poucos processamentos, seja isso uma filtragem ou uma centrifugação, como eu posso também expandir as células para conseguir um número maior de células. Aqui no Brasil a gente não pode fazer essa expansão, certo? Em bancos de célula. Você até pode fazer a expansão, mas você não pode utilizar em patologias degenerativas, somente patologias oncológicas, hemato-oncológicas, aliás. Se a gente pensar em mecanismos de ação, os mecanismos de ação são variados, né, nos produtos biológicos autólogos. Seja isso pela liberação dos fatores de crescimento que vão estimular a proliferação e a reconstituição da matriz extracelular, aumentando a quantidade de colágeno naquele ponto de vascularização, certo? Seja fazendo uma imunomodulação, eu conseguir fazer uma mudança do ambiente imunológico naquele ponto, seja isso. Eu sei quando tem uma lesão tecidual, eu vou ter uma inflamação local, e nessa inflamação eu vou ter várias células imunológicas que vão atuar, principalmente aqui a gente fala dos macrófagos. Eu tenho aí três tipos de macrófago e a gente trabalha sempre com dois na regenerativa. O M1, que é aquele primeiro a chegar, aquele que vai inflamar, porque ele chegou primeiro na lesão e vai limpar aquela lesão para você. E o M2, que é aquele que vai, depois de limpar, tentar reparar aquela lesão. Então, esse shift, esse câmbio aí de M1 para M2, aí ele é aumentado pelo seu produto biológico, seja ele PRP ou pela célula mesenquimal. Então, a capacidade anti-inflamatória, seja para a liberação dos fatores de crescimento por causa de enzimas que vão existir nesses produtos biológicos, assim como também na proliferação e diferenciação. Eu acho que falaria aqui de atração celular, né? Eu atrair para aquele ponto onde eu injetei o produto biológico. Isso é muito importante na regenerativa, em que a gente sempre injeta o produto biológico no local da lesão que a gente quer tratar, como a proliferação, né? Ele vai induzir a proliferação celular, assim como a diferenciação das células. Então, você vai aumentar a quantidade de células naquele ponto e deixar a célula tentar atrair e deixar na célula igual ao que eu injetei. Seja isso uma célula de tendão, de cartilagem, de músculo, o que seja. Começando do plasma rico em plaquetas, só para a gente relembrar que o plasma rico em plaquetas é um produto derivado do sangue periférico, em que eu passo por um processo de centrifugação, que pode ser única ou dupla. Esse é um exemplo de dupla centrifugação. Na centrifugação, eu vou ter uma separação do plasma e dos componentes de células vermelhas, e entre esses dois componentes, eu vou ter uma linha em que vai ficar as células mais densas, né? Sejam as plaquetas mais jovens, são mais densas, sejam as células também brancas aí, né? Os leucócitos do paciente, mas são mais leves que as células vermelhas. Eu posso somente, da parte dessa centrifugação, separar entre plasma pobre em plaqueta e plasma rico em plaquetas, ou eu posso colher todo esse plasma, certo? E fazer uma nova centrifugação que a gente chama de centrifugação de concentração. Eu consigo aqui concentrar mais plaquetas e eu vou ter aqui também o plasma pobre em plaquetas e o plasma rico em plaquetas com pellet celular, essa membrana aqui de células. E a partir disso eu divido em percentuais aqui em 20% mais denso abaixo vai ser o plasma rico em plaquetas e os 80 aqui acima vai ser o plasma pobre em plaquetas. Somente vai mudar o quê? A diferenciação de contagem de plaquetas, mas os dois são dois produtos bioativos. Inclusive, existem aí trabalhos que comparam um com o outro, mas você está comparando duas coisas iguais, só vai mudar a concentração de plaquetas ou a quantidade total de plaquetas que eu vou ter, que é um dos motivos dessa aula, certo? A gente tem um grande produto, um grande problema desse produto, que é a falta de padronização do plasma rico em plaquetas. A gente sabe que existem várias variáveis no plasma rico em plaquetas de obtenção, seja ele pelo
sangue que você coletou, o volume, ou seja, se você vai coletar mais sangue, você vai ter mais plaquetas no final. Se você coletar menos sangue, você vai ter menos plaquetas. Seja isso pela escolha do anticoagulante que você vai fazer, ou seja, eu escolhi heparina, eu escolhi aqui ácido cítrico e destrose, ou citrato de sódio. Eu sei que eu tenho diferenças de ativação plaquetária. Por que isso é importante? Porque eu sei que a liberação dos fatores de crescimento vai acontecer quando eu ativar minhas plaquetas, certo? Seja pelos protocolos de centrifugação, esse eu acho que é um dos maiores vieses, até mesmo de publicação, você não definir como você centrifugou, ou você falar, eu centrifuguei, botei na minha centrífuga 1200 RPM, tá, mas qual é a sua centrífuga? Qual é o raio da sua centrífuga? Que valor é esse, né? RPM não é um valor de força, de comparação, é concreto, né? É um valor relativo que depende do seu equipamento. O volume final do PRP é obtido e injetado no paciente. A quantidade de leucócito, ele é pobre ou rico, a gente não sabe definir ainda quem é melhor, se é o rico ou o pobre. Se você vai ativar o seu PRP, ou seja, se você vai ativar essa plaqueta, você vai jogar ali alguma substância que vai fazer liberar esse fator de crescimento. Será que é vantajoso liberar tudo de uma vez? Será que se eu liberar de pouquinho, né, mais fisiológico é melhor? E a contagem total das plaquetas que depende do volume coletado. Então a gente tem uma grande quantidade, certo? E outra coisa aqui que eu não falei é ele ser de um sistema fechado, ser feito por um equipamento, ou você fazer o handmade, que é muito comum aqui no Brasil, você coletar o seu próprio PRP, né? E você preparar, já que a gente não tem a quantidade de kits ainda aí de sistemas fechados no mercado. E uma das grandes coisas que a gente vai falar aqui é sobre isso, é a dosagem do plasma rico em plaquetas e a falta de padronização. Essa é uma meta-análise aqui sobre revisão sistemática que pega 124 trials e ele bota aquele cara, que é você não ter descrições adequadas entre 124 trials dos protocolos de centrifugação e da composição aqui, certo, do seu PRP. Existe uma alta variabilidade desde o volume de sangue coletado, ou seja, da quantidade de plaquetas que você vai ter no final, certo? Até mesmo da, desse número de plaquetas ser importante ou não, a depender da região onde você vai injetar. Mas a coisa mais interessante que a gente coloca é que a gente sempre trabalhou antigamente em fazer poucos volumes. Ah, eu vou coletar 40 ml de sangue, eu vou ter uma quantidade de plaqueta aqui que é importante é 3 vezes. A gente sempre pensava muito em concentração. Quanto seu protocolo vai concentrar de plaquetas. Mas o que a gente tenta hoje é chegar num número mais concreto, que é até mais fácil de comparar com você. Se eu vou ter a de 1 bilhão de plaquetas e eu vou ter B 2 bilhões. É muito mais fácil eu comparar um número concreto, redondo, fechado, do que eu comparar 3 vezes, 4 vezes. 3 vezes de quê? 4 vezes de quê? Então, às vezes, aumentar a consideração é importante? É importante porque você quer um plasma rico em plaquetas. Mas você não tem um número concreto comparativo, isso não vai me dar um resultado aí concreto também. E a gente mostra isso hoje em dia, que a dose é importante, certo? Seja isso, uma dosezinha, você vai tomar de cachaça ou litro inteiro, porque vai dar efeitos diferentes. Então, eu sei que quanto maior a dose que eu procuro hoje nas minhas plaquetas, certo? Eu vou ter efeitos melhores também, mais rápidos. E se chega a um número, certo? Que a gente espera aqui ter melhores resultados finais, diferenças estatísticas nesses resultados, de acima de 5 bilhões de plaquetas aí, para me dar resultados positivos em osteoartrite. Certo? Vocês vão ver que todos os trabalhos praticamente em regenerativa são com joelho. É muito maior a quantidade de joelho que qualquer outra coisa. Até porque é uma articulação anatomicamente fácil de se trabalhar. Não existe uma quantidade de movimentos muito grande, não se depende tanto dos tendões, como é no caso do ombro, do quadril, você depende da estabilidade da articulação, certo? É uma articulação mais estável e é a segunda maior causa aí de dor musculoesquelética que você vai ter. A primeira vai ser lombalgia, mas é uma estrutura altamente complexa que você vai ter aí disco, articulação, músculo, ligamento. No joelho você vai ter também, mas a quantidade de movimentos possíveis é muito menor e é muito mais localizada. Então a quantidade de trabalho também vai ser muito maior. E a segunda mais prevalente. E eu vejo que essa dose realmente vai ser importante, certo? E a média de dose que para me dar resultados positivos aí é acima de 5 bilhões, certo? Então, quando eu tenho doses altas no meu paciente, eu consigo ter respostas melhores. Então, coletar volumes de sangue menores para o paciente talvez me deem respostas aquém. Então, muitas vezes a gente vai procurar aí nos trabalhos ter respostas enviesadas, tipo, talvez a resposta não foi tão boa, é porque
porque a dose realmente não foi adequada. Se eu pegar uma meta-análise comparando isso, altas doses com baixas doses, eu vejo que a quantidade de publicação realmente bombou muito na regenerativa nos últimos anos, sendo um pico aí em 2021. Esse trabalho foi publicado em 2025, mas os dados eram até 2024 e 2023. Então aqui aí não tinha completado tudo. Mas o que é que ele quer ver? O segmento de altas doses de plágio, de plaquetas no PRP e baixas doses. O que que ele definiu com altas doses? Eu vou ter aí acima de 1 milhão por microlitro, ou seja, vou ter 1 bilhão de plaquetas aí por ml injetado no paciente. E uma baixa dose, eu tenho abaixo de 800 mil plaquetas por microlitro, eu tenho 800 milhões de plaquetas por microlitro. O que eu vejo é o que em relação, certo? A favorecimento de ter altas doses ou baixas doses. Ele comparou aqui a escala de WOMAC, que é a escala de funcionalidade, certo? E uma escala de dor aí do paciente, ou o VAS do paciente, né? Escala visual analógica. Em relação ao WOMAC, ele vê que existe coisas positivas em você injetar, mas ele compara muito que até você injetar a solução salina, você tem respostas positivas, certo? No paciente pelo efeito placebo da solução salina. E, inclusive, ele coloca isso. Como é que você vai diferenciar? Então, por isso que ele coloca PRP versus PRP em baixa dose e em alta dose e compara isso em um período de 1 ano. Então, eu sei que quando eu boto baixa dose, eu vou ter respostas positivas em funcionalidade desde o primeiro mês, certo? Na alta dose, eu não vejo essa diferença estatística, mas a longo prazo, que é o que a gente quer realmente na regenerativa, não é uma coisa imediata, porque se eu quisesse no primeiro mês, isso aqui com corticoide vai ter a melhor resposta possível, a longo prazo, que vai realmente me dar em 1 ano, vai ser a alta dose plaquetária em relação à funcionalidade. Lembrar que funcionalidade é muito fatorial, né? Você pode melhorar a dor do paciente, mas você vai ter que reabilitar o paciente para ele realmente ser funcional. Então, a gente compara também uma outra escala, que é a escala de dor. Mas é uma escala de dor que me mostra que vai ter um MCID positivo, ou seja, um mínimo efeito clínico diferencial para o paciente. E o que ele mostra para mim é que a escala de dor não vai ser significativamente diferente no paciente com baixa dose plaquetária, principalmente a longo prazo, no paciente que vai ter aqui, não vai ter diferença clínica no MCID para ele, ou seja, tipo, você até pode ter estatisticamente aí uma melhora, melhorou 0,3 pontos no VAS, ok, foi significativo. Mas será que clinicamente esse 0,3 pontos mudou alguma coisa na percepção do paciente? Provavelmente não. E o que ele mostra é isso, quando os pacientes fazem uma baixa dose plaquetária, você não tem uma diferença clínica significativa para o paciente. Porém, os pacientes que recebem alta dose plaquetária injetada no seu joelho, eles têm melhora da dor a longo prazo e uma diferença aí clínica perceptível para o paciente também. Então, a longo prazo, se vê que existe uma diferença clínica estatística aí em até 1 ano com a plasma rica em plaquetas em alta dose. E no somação total, e aí você vê em 6 meses em alta dose, vai ser positivo no MC também para alta dose, certo? Mas em 1 ano, talvez isso aí não seja quando junta baixa dose com alta dose, o paciente não perceba tanto. E eu sei que essa dose influencia comparando o paciente em outras escalas também. Comparando isso aqui, a baixa dose, uma dose intermediária e uma alta dose plaquetária. Uma baixa dose sendo definida aqui abaixo de 800 milhões de plaquetas por ml, certo? Injetado. Uma dose intermediária entre 800 milhões e 1,2 bilhões de plaquetas. E uma alta dose acima de 1,2 bilhões. E eu vejo que para eu ter efeitos aqui positivos, seja isso na escala subjetiva de CADSI, que avalia a dor e funcionalidade do joelho do paciente, ou de CUS também, seja o CUS ele geral, ou por sintoma do paciente, atividade básica de vida diária, ou para aquele esporte e recreação em qualidade de vida, eu sei que eu tenho resultados positivos apenas quando eu tenho doses aí moderadas a altas de PRP, ou seja, acima de 800 milhões de plaquetas a 1,2 bilhão, ou preferencialmente acima de 1,2 bilhão de plaquetas, é que vai me dar resultados positivos e resultados sustentados, inclusive em até 1 ano para o paciente, em 6 meses e 1 ano. Então, trabalhar com PRP em 2025 em baixas doses não tem espaço. Ele tem que procurar doses maiores, mecanismos de concentração do seu PRP melhor para te dar resultados melhores. Um outro trabalho que compara, inclusive, isso é uma reavaliação, certo? De realmente você precisar de altas doses de plaquetas. Isso aqui é um consenso Delphi, certo? De especialistas, e pegou vários trabalhos e começou a se ter a opinião disso nessa rodada.
Então, para você realmente trabalhar com osteoartrite, a dose plaquetária tem que entre 5 e 10 bilhões. Se você não atingir 10 bilhões de plaquetas para ter aí uma resposta angiogênica, né, proliferação de vaso e diminuição da inflamação, você tem que fazer múltiplas injeções até chegar a essa dose aí de 10 bilhões. Então, se você fizer o mínimo que você tem que fazer, seria de 4 bilhões, abaixo de 4 bilhões, não existe resposta positiva na sua infiltração com PRP, certo? Tentar fazer doses cumulativas, pensar em PRP rico ou pobre em leucócitos, como eu disse, não tem essa resposta. Alguns trabalhos vão dizer que não muda em nada para você. In vitro muda, mas na espécie de como vai fazer trabalho clínico com humanos não muda. Mas se prefere fazer hoje em dia um pobre em leucócito por causa da atividade neutrofílica e diminuição, aí uma degradação da matriz extracelular pelas metaloproteinases produzidas por esses neutrófilos. Idealmente, você deveria inativar o neutrófilo e deixar livre o macrófago e o monócito, que tem respostas positivas aí na regeneração. Mas se você não conseguir separar o neutrófilo adequadamente, você deveria fazer um PRP pobre em leucócito, certo? Então você deveria fazer um PRP rico em polimorfos nucleares, porém pobre em neutrófilo. Evitar a contaminação com células vermelhas, você sabe que o ferro ele é pró-oxidativo, ele diminui a resposta angiogênica, diminui a resposta vascular, se aumenta as espécies reativas de oxigênio, então quanto menos contaminação, melhor para você. Você não deve ativar o PRP, certo? Ele quer que você dê uma resposta mais fisiológica, que você comece a injetar e realmente a resposta como fosse natural, o seu organismo trabalhando para ele mesmo se reparar. Certo? Para você ter uma modulação da dor pela quantidade de serotonina liberada pela plaqueta, você deve ter aí uma dose no mínimo de 4 bilhões de plaquetas. Não existe diferença aí no gênero em relação a homem e mulher, mas as mulheres tendem a responder melhor do que os homens em relação à regeneração tecidual, certo? Os pacientes que são mais idosos em relação ao PRP, uma coisa, um produto altamente metabólico, deveriam receber uma suplementação aí de IGF-1, porque existe essa baixa quantidade no PRP desses pacientes, certo? A gente ainda não tem protocolos definidos sobre isso, deve-se ter, certo? Para se preparar o seu PRP. Se eu ver aí um outro consenso aí que é da Sociedade Europeia de Esporte e Cirurgia de Joelho sobre o PRP lançado em 2024, ele coloca o que disso? Que eu vou ter uma boa evidência de PRP em osteoartrite de joelho, que é o grade de 1 a 3, certo? Então eu vou ter respostas melhores. Pode ser utilizado em 4? Pode, desde que o paciente não seja submetido a uma artroplastia de joelho, não tem essa indicação ou uma contraindicação clínica, certo? Não existe nenhuma idade limite para o PRP, a gente tem uma preferência a não utilizar em pacientes mais velhos, mas não existe essa definição, você não deve utilizar. E se o joelho estiver ali com derrame, você deve aspirar o derrame para injetar o PRP. Ele é melhor do que ácido hialurônico, ele é melhor do que corticoide, mas não existe diferença clínica aí entre o rico e o pobre em leucócito, certo? Mas isso é uma tendência a você usar o pobre em leucócito, tá? E uma injeção é bom, a gente tem alguns trabalhos que mostram que uma é pouco, a taxa de resposta é de 50%, duas aumenta para 70%, três para 80%. Então, entre aí duas ou três injeções. E tem outro que compara, inclusive, com 5 e mostra que não existe diferença. Nesse consenso fica entre 2 e 4, com intervalos aí entre 1 e 3 semanas em cada injeção. E uma coisa que eu gostei de ver é uma revisão narrativa, falando de preparo. A gente fala muito de preparo dos pacientes da medicina regenerativa e coloca três coisas aí, sobre exercício, suplemento e dieta. O paciente fazer um HIIT, fazer um exercício intervalado de alta intensidade na hora prévia de fazer a coleta do PRP, ele vai ter uma quantidade aumentada de plaqueta. Tem um trabalho, inclusive, que não está aqui, mas que ele mostrou o paciente fazer um preparo de 3 dias antes, certo? De exercícios físicos de alta intensidade, você consegue aumentar a quantidade de plaqueta aí de 1,5 a 2 vezes no paciente. Então, é necessário se mexer para fazer regenerativa. A gente já sabe disso. Em relação à suplementação, uso de nitrato, certo? Ômega 3, vitamina C, vitamina E, glucosamina, resveratrol, você pode diminuir a ativação plaquetária, diminuir a quantidade de liberação de fator de crescimento. Então, esses suplementos devem ser suspensos aí por cerca de uma semana antes. Em relação à dieta, uma dieta com baixa quantidade, pouco inflamatória, no caso da dieta mediterrânea preferencialmente, certo? Que não seja alta em açúcar nem gordura saturada, porque isso vai diminuir a reatividade plaquetária, e uma redução do consumo aí de álcool e café, porque você diminui a qualidade da sua plaqueta, assim como chocolate escuro, né? Chocolate acima de 70%, você pode ter essa diminuição de ativação plaquetária aí, de quantidade total de plaqueta também.
Partindo agora para os produtos derivados de células, seja elas células daqui derivadas da medula óssea ou gordura, e eu acho que eu vou ficar um pouco tendencioso a falar mais de gordura também. E começando da dor mais comum, que é a lombalgia, e entre a lombalgia das causas aí que a gente vai ter orgânicas para ela, a dor discogênica é uma das principais, mas aqui vai falar um pouco uma revisão sistemática sobre tanto a lombalgia como a dor cervical. Entre os produtos biológicos que a gente vai ter mais utilização ainda vão ser o PRP, mas das células, o BIMEC, certo? Vai ser aqui um outro produto que a gente vai ter a aplicação. Entre as formas de aplicação, as principais vão ser você fazer intradisco, você fazer no corpo vertebral, certo? Ou você fazer no espaço peridural. Então, as três formas podem existir. Inclusive, existir uma mistura, um mix, que é o comum aqui de 16%. É, lembrar, a gente hoje tem uma tendência a falar sobre tratamento multitarget, certo? Com medicina regenerativa. Não tratar apenas aquela lesão, é uma dor facetária, vou injetar na faceta. Mas você sabe que não existe inflamação na faceta? É muito provável existir alterações discogênicas também. Então, trabalhar o disco, a musculatura, existe uma alta chance de ter uma lipossubstituição, trabalhar a musculatura também. Então, sempre tentar fazer realmente esse mix, de fazer um tratamento multi-target com a medicina regenerativa, certo? Em relação ao que ele vê de comparação, que eu destaquei desse trabalho, é a comparação de uso de produtos aqui autólogos ou produtos celulares e comparar com a artrodese, certo? E o que é que ele chama a atenção? Ele chama a atenção que você não vai ter, a artrodese não vai ser superior em nenhum momento, então você consegue ter aí um resultado positivo igual e com menos dano a longo prazo com o uso de produtos de medicina regenerativa, principalmente produtos derivados de célula. Seja isso medula óssea, que aqui vai ter muito mais trabalho do que a gordura, que é um uso muito mais recente. Então, em relação à dor, no período de 2 anos, eu não vou ter diferença estatística entre eu fazer uma fusão espiral, uma artrodese ou uso de produto celular. Minha dor vai ser comparativamente igual à mudança de dor com as duas técnicas de uso de produto celular e cirurgia, uma artrodese, certo? E de funcionalidade, praticamente todos vão melhorar a funcionalidade do paciente. E as principais mudanças aqui eu vou ter com o PRP até 1 ano, mas seguindo em 2 anos, que não tem segmento com PRP, produtos celulares e artrodese. Ou seja, a gente sabe que a artrodese pode ser, quando bem indicada, resolver a vida do paciente, porém a gente tem aquela chance de evoluir com a síndrome de coluna falida, ou síndrome de dor persistente espinhal tipo 2. E a gente sabe que o uso de produtos biológicos pode te ajudar a modular essa dor, melhorar a dor do paciente, facilitar uma reabilitação, ganho de musculatura, e ele não precisar ser submetido a essa cirurgia naquele momento, ou você pode chegar para um momento que realmente ela seja muito bem indicada, certo? Então, não existe essa superioridade da cirurgia em relação ao produto biológico, você podendo postergar esse momento, ou mesmo o paciente não ser submetido a uma cirurgia. A gente sabe que existem esses efeitos colaterais da cirurgia, até mesmo pela degeneração a longo prazo que a cirurgia pode envolver. E uma outra coisa, falando de joelho, como sempre, é a comparação de produtos celulares com PRP. A gente tem uma tendência de achar que a produto celular é muito melhor que o PRP. A gente não tem essa evidência. O PRP ele consegue sempre chegar aos mesmos resultados que qualquer produto celular, seja ele produtos derivados da medula óssea ou produtos derivados de gordura, certo? A gente consegue ter as mesmas escalas de melhora de dor, mesmas escalas de melhora de funcionalidade, certo? Que é o que ele mostra aqui. Você fazendo isso, PRP ou gordura microfragmentada, o MFAT, você vai ter os mesmos resultados em relação à dor e funcionalidade para o paciente. Às vezes a gente pensa muito na escolha do produto biológico a partir da condição metabólica do paciente, seja ele um paciente mais idoso, seja um paciente com doenças aí crônicas, certo? E a gente escolhe a partir da idade, da condição que ele tem, em que produto melhor se encaixaria com ele, seja isso um PRP, seja isso fazer medula óssea para o paciente tem lesões um pouco mais avançadas, seja isso coletar gordura desse paciente e injetar. Mas quando a gente vai para a avaliação, todos te mostram o mesmo resultado. Então, talvez fazer o bom e velho PRP, que é o mais bem estudado, te dê resultados tão positivos quanto você fazer um procedimento mais invasivo, certo? Que é coletar medula óssea ou coletar gordura nesse paciente. O mesmo consenso foi lançado em 2025, mas aqui para produtos derivados de célula. Eu sei que terapias celulares, certo, no que é o grade de 1 a 3, pode me dar resultados bons. 4, somente se o paciente não fosse submetido a uma artroplastia de joelho, certo? Não existe idade aqui que me compare em produtos melhores celulares, seja isso medula óssea ou gordura, tá? E se tiver inflamado, também drenar para injetar. Ele é uma opção aí que melhor
comparado ao ácido hialurônico, certo? Mas ele não é de primeira linha, é um produto de segunda linha. Você vai fazer terapia celular com seu paciente. Não se mostra melhor que esteroides, mas eu sei que injetar produtos celulares me dá menos efeitos colaterais para o paciente. Então, esse é o ponto positivo dele. E a longo prazo, existem trabalhos que mostram ser que é tudo igual, certo? Mas a gente tem uma tendência a você preferir a medicina regenerativa porque é menos danosa para o paciente a longo prazo. Não existe diferença aqui estatística ou diferença clínica você utilizar célula em vez de usar PRP, como eu já tinha falado, certo? A gente ainda não tem aqui o que você, quantidades deve usar de célula para esses pacientes ou tudo mais, certo? Então, falta mais padronização ainda. E como o PRP é muito mais estudado, a gente chega mais próximo de padronizações do que celular, mas a célula tende aí no futuro me dar resultados mais concretos também, certo? E me dar resultados talvez mais superiores com o PRP quando a gente chegar aí em fatores tipo, quanto de célula precisa ter para ter uma resposta superior do que o PRP. E protocolos de multi-target, injeções aí tipo, fazer várias injeções ou tratar várias áreas ao mesmo tempo tende a me dar resultados mais positivos do que fazer uma única vez nesse paciente. Em relação à dieta e preparo, é aquele mesmo artigo anterior. Aqui, eu sei que a atividade física modula as células podem aumentar a quantidade celular. Esses suplementos, como curcumina, resveratrol, flavonoide, glicosamina, condroitina, vitamina C e D, podem melhorar a função celular, certo? Boas gorduras, melhores funções celulares. E você fazer uma hipóxia no paciente, ou seja, aqueles exercícios resistidos com isometria ou câmara hiperbárica pode melhorar a quantidade e a qualidade da sua célula mesenquimal também nesses pacientes. Então, associar terapias, vai fazer uma artroplastia de joelho, certo? Uma artroscopia de joelho, tem edema medular, vai injetar intraósseo, medula óssea, você pode fazer um protocolo de reabilitação com câmara hiperbárica para te dar resultados melhores. Então, pode ser uma associação de terapias diferentes para chegar no melhor resultado final. E é isso. É muita coisa a longo para falar, certo? Mas eu escolhi esses tópicos aí que foram que chamaram mais atenção nesse último ano sobre medicina regenerativa. Muito obrigado.